Uma transformação verdadeiramente surpreendente está acontecendo nas águas do rio Eufrates, uma transformação que reflete as advertências proféticas encontradas na Bíblia. À medida que suas águas recuam gradualmente, elas revelam segredos antigos que há muito estão escondidos sob sua superfície. Simultaneamente, os rios em todo o mundo estão supostamente adquirindo um tom perturbador de vermelho. Esses eventos poderiam ser o resultado de ocorrências naturais ou são sinais divinos de julgamento. A Bíblia conecta tanto a secagem do Eufrates quanto a transformação da água em sangue com o fim dos tempos e o retorno iminente de Jesus Cristo. Serão estes desenvolvimentos o cumprimento de uma profecia que se desenrola diante dos nossos olhos. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos na verdade por trás desses eventos misteriosos e potencialmente transformadores do mundo. Você não vai acreditar no que está sendo descoberto. Nas últimas semanas, relatos de rios ficando vermelhos têm chegado de vários cantos do globo. Estão a ocorrer ocorrências estranhas e inexplicáveis, com vários rios, incluindo o rio Remak no Peru, certos cursos de água em Lima, mais notavelmente, o rio Eufrates, todos a sofrer alterações alarmantes. O Eufrates, um dos rios mais históricos e biblicamente significativos, há muito está ligado às profecias do fim dos tempos. A sua súbita transformação deixou muitos crentes preocupados, vendo-a como um possível cumprimento das advertências bíblicas sobre o julgamento divino. Mas qual é a causa destas mudanças extraordinárias? Antes de mergulharmos mais fundo no mistério, não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhar sua opinião nos comentários abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Agora, vamos continuar. Então, o que exatamente está fazendo com que a água do rio fique vermelha? Uma explicação poderia ser a presença de certos tipos de algas, como Corinex curto, que desencadeiam o que é conhecido como maré vermelha. Este fenómeno envolve a produção de toxinas prejudiciais à vida marinha e aos humanos. Tais proliferações de algas foram documentadas em diferentes regiões do mundo e, embora possam explicar alguns casos de água descolorida, não conseguem explicar todos os casos, particularmente em corpos de água doce como o Eufrates. Embora estas explicações científicas possam oferecer alguma clareza, muitas pessoas são incapazes de descartar o momento e os locais específicos destes eventos, que parecem alinhar-se demasiado estreitamente com as profecias bíblicas para serem meras coincidências. A Bíblia faz referência clara aos rios que ficam vermelhos como um aviso divino, muitas vezes simbolizando o julgamento contra aqueles que se afastaram de Deus. Um dos versículos mais marcantes aparece no livro de Apocalipse: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Apocalipse 16:04. Esta passagem fala de uma das 7 taças da ira de Deus, pragas sobrenaturais que serão lançadas sobre a terra nos últimos dias. Ao contrário das pragas anteriores que afetaram apenas regiões selecionadas, os julgamentos descritos no Apocalipse são de âmbito global, marcando os estágios finais da retribuição divina antes do regresso de Cristo. Este evento tem uma estranha semelhança com a primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Num ato inconfundível de intervenção divina, todas as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes do Nilo morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber a sua água. Êxodo 7, 20, 21. E os sons misteriosos que emanam da América do Norte. Relatos estranhos de ruídos inexplicáveis surgiram em todo o mundo, abrangendo desde a América do Norte até a Europa e além. Este fenómeno cativou a atenção de pessoas em todo o mundo, com testemunhas oferecendo relatos vívidos dos sons. Em Israel, diz-se que a intensidade do ruído é tão avassaladora que faz tremer as janelas e sacode o chão. Na América do Norte, um zumbido baixo e monótono foi ouvido no ar por quilômetros. Da mesma forma, a Europa tem vivido estes ruídos enervantes, provocando medo e especulação. Em São Francisco, foram ouvidos sons misteriosos, semelhantes aos de uma trombeta, emanando do céu, com vídeos a espalharem-se rapidamente pelas redes sociais, alimentando um debate global sobre a origem e o significado destas ocorrências perturbadoras. A natureza destes sons é tão perturbadora quanto a sua origem. Muitos ouvintes os compararam ao toque de trombetas, que evoca imagens de antigas profecias e declarações celestiais. Recentemente, ruídos estranhos foram relatados em Terrace, BC, com duração de cerca de 10 minutos. As teorias sobre a causa dos sons variam desde a aurora boreal até atividades alienígenas, ou possivelmente até mesmo uma pegadinha. Uma das referências mais conhecidas aos sons de trombeta pode ser encontrada no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Contudo, a Bíblia nos assegura que quando as trombetas de Deus soarem, elas serão ouvidas por todos, não apenas por aqueles que estão em determinados locais. Em 1 Tessalonicenses 4:16, lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Estas trombetas divinas não serão limitadas pela geografia. Apocalipse 1:07 também promete: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Então, anime-se.
Esses ruídos estranhos podem muito bem ser o toque da trombeta do Senhor, convocando seus fiéis seguidores. Se você se arrependeu e abraçou a fé, não há nada a temer, apenas a gloriosa antecipação de um futuro na sua presença. Nosso propósito não é incitar o medo ou promover a destruição, mas buscar compreensão e prontidão espiritual. Trata-se de conectar mensagens antigas das Escrituras com os eventos atuais que estamos testemunhando, buscando a paz em meio aos sinais que se desenrolam diante de nós. Agora, vamos explorar os sons estranhos vindos do rio Eufrates. O que poderia estar causando esses ruídos misteriosos? Você ouve esse som? O que isso te lembra? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Recentemente, quando o rio Eufrates começou a secar, surgiram relatos de um grito sinistro. Alguns afirmam que é o grito dos anjos. Mas poderiam ser os gritos dos anjos caídos. Poderiam ser estes os sons dos 4 anjos caídos descritos nas Escrituras? Se sim, devemos nos preparar para o que está por vir. É importante considerar que o vídeo que captura esses sons pode ser uma farsa e não um indicativo de algo sobrenatural, principalmente por ser a única filmagem disponível. Contudo, a Bíblia fala de 4 anjos presos no rio Eufrates, que serão libertados para trazer destruição a 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros. A natureza precisa destes cavaleiros não é clara, poderiam ser seres espirituais ou talvez forças tecnológicas avançadas. Independentemente disso, a Bíblia profetiza este evento em Apocalipse 9, 14, 15, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram libertados os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano para matar 1/3 da humanidade. Esta profecia afirma que o evento realmente acontecerá. Além disso, a Bíblia fala de bestas presas no abismo, aguardando sua libertação nos dias finais, em um momento e local predeterminados na Terra. Em Apocalipse 9:1, lemos: então o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caíra do céu para a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Mais tarde, em Apocalipse 9:3, ele descreve: da fumaça desceram gafanhotos à terra e receberam poder como o dos escorpiões da terra. Essas criaturas parecidas com gafanhotos surgirão para causar estragos no mundo. O abismo parece estar localizado na Terra, mas também pode servir como porta de entrada para outra dimensão, conforme descrito em Apocalipse 9:1. O anjo, ou talvez um anjo caído, irá desbloquear este abismo, e as criaturas que surgirem poderão muito bem ser de dentro da própria Terra. O cenário está montado para um tempo de devastação sem precedentes, conforme predito nas Escrituras. Uma descoberta misteriosa e potencialmente inovadora foi feita sob o leito seco do rio Eufrates. À medida que o outrora poderoso rio continua a encolher, um grupo de habitantes locais desenterrou uma grande espada corroída enterrada profundamente no lodo e nas rochas. A espada, coberta por séculos de ferrugem e sedimentos, parecia ser muito maior do que qualquer arma típica dos tempos antigos. Seu tamanho por si só já o tornava diferente de tudo o que já havia sido encontrado na região, despertando curiosidade e levantando dúvidas entre arqueólogos e historiadores. Eles ficam perplexos, incapazes de identificar o desenho da espada como correspondendo a qualquer arma conhecida na área. À medida que a notícia da descoberta se espalhou, rumores e teorias começaram a circular entre os habitantes locais. Poderia ser esta a lendária espada de Golias? À medida que a notícia desta descoberta chegou aos estudiosos bíblicos e aos investigadores religiosos, a intriga aprofundou-se. Os detalhes em torno da espada, seu enorme tamanho, sua localização inesperada e sua composição misteriosa, quase sobrenatural, pareciam apontar para uma conexão com uma das batalhas mais famosas da história bíblica, o duelo épico entre Davi e Golias. O relato bíblico, encontrado em 1 Samuel 17, 45, 51, descreve Golias como um imponente guerreiro filisteu, um gigante que instilou medo nos corações dos soldados de Israel. Golias desafiou o exército israelita a enviar um guerreiro para enfrentá-lo num combate 1 contra 1. Enquanto o rei Saul e seu exército tremiam de medo, um jovem pastor chamado Davi deu um passo corajoso. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi declarou que lutaria em nome do Senhor. Com incrível precisão, ele atingiu Golias na testa, derrubando o gigante no chão. Mas a vitória de Davi não terminou aí. Avançando rapidamente, Davi agarrou a enorme espada de Golias e usou-a para decapitar o gigante caído, assegurando uma vitória milagrosa para Israel. A descoberta desta espada sob o rio Eufrates levou muitos a especular que poderia ser a mesma arma usada por Davi nesta batalha lendária. A ideia de um artefacto bíblico tão significativo ressurgir nesta época de mudanças globais sem precedentes deixou muitos a perguntar-se: será este um sinal divino? Se esta espada for de facto a arma lendária de Golias, a questão permanece: como é que acabou enterrada sob o rio Eufrates, tão longe da terra de Israel? Várias teorias surgiram, cada uma tentando desvendar este mistério impregnado de história antiga.
O rio Eufrates era uma característica geográfica estratégica na antiguidade, muitas vezes disputada por civilizações poderosas que buscavam o controle de suas terras férteis. Uma teoria sugere que a espada foi tomada como saco de guerra durante uma batalha e mais tarde perdida, afundando no leito do rio com o tempo, à medida que o mundo mudava ao seu redor. Outra teoria postula que a espada foi carregada pelos israelitas exilados durante a conquista babilônica de Jerusalém. Quando os babilônios destruíram o templo de Salomão e saquearam relíquias sagradas, é possível que a espada de Golias estivesse entre esses tesouros. De acordo com esta teoria, a arma acabou por ser transportada para leste, onde foi descartada, escondida ou esquecida ao longo dos séculos. Uma explicação mais mística sugere que os sacerdotes ou guerreiros israelitas, temendo a destruição das suas relíquias sagradas, esconderam a espada num local secreto, talvez perto do rio Eufrates. Com o tempo, as inundações e as mudanças nas paisagens podem ter enterrado a espada, permitindo que ela permanecesse oculta até agora. Alguns acreditam que a descoberta da espada neste exato momento não é uma mera coincidência, mas sim parte de um desdobramento divino de eventos ligados ao fim dos tempos. A própria secagem do rio Eufrates parece estar ligada a esses eventos proféticos. Em Apocalipse 16:12, a Bíblia prediz que o Eufrates secará nos últimos dias, preparando o caminho para os reis do Oriente. Alguns acreditam que a descoberta da espada, juntamente com a lenta dessecação do rio, faz parte de um plano divino mais amplo, sinalizando que o fim dos tempos pode estar próximo. Num outro acontecimento estranho e não relacionado, os residentes da Flórida ficaram atordoados com uma visão sinistra no céu numa noite quente. À medida que o sol mergulhava no horizonte, uma figura estranha e não identificável foi vista pairando no ar. Ao contrário de qualquer ave ou aeronave conhecida, o seu voo era errático e perturbador. Ele se movia em mergulhos bruscos e deslizamentos suaves, sua forma escura recortada contra o crepúsculo. Testemunhas o descreveram como tendo asas longas e delgadas que pareciam brilhar levemente, às vezes, sua forma aparecia e desaparecia de vista, como se estivesse deslizando entre as dimensões. A aparência perturbadora da criatura causou arrepios em quem a viu, deixando muitos com medo e descrença. Vários curiosos conseguiram capturar o estranho fenômeno em vídeo, mas a causa desta visão perturbadora permanece inexplicável. A importância do rio Eufrates na história da humanidade não pode ser exagerada. Estendendo-se por aproximadamente 1740 milhas, o Eufrates é um dos rios mais importantes da Ásia Ocidental. Começa na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Ao longo da história, tem sido uma fonte vital de água para beber e para a agricultura, servindo como uma rota importante para o comércio e o transporte. Civilizações como os Sumérios, Babilônios e Assírios floresceram ao longo de suas margens, construindo grandes cidades como Ur, Babilonia e Nínive. O rio facilitou o transporte de mercadorias como madeira, metais e têxteis, contribuindo para a ascensão de impérios poderosos. Hoje, o Eufrates continua a ser fundamental para a sobrevivência de milhões de pessoas na região, fornecendo água para irrigação, consumo humano e eletricidade. No entanto, enfrenta inúmeros desafios. Barragens, poluição e mudanças climáticas impactaram severamente o fluxo do rio. As secas tornaram-se mais frequentes e os níveis de água caíram drasticamente. Alguns especialistas prevêem que o Eufrates poderá estar completamente seco até 2040, o que seria devastador para os países que dele dependem. A Bíblia também fala do esgotamento do rio Eufrates nos últimos dias, um evento que permitirá aos reis do Oriente atravessá-lo enquanto se preparam para a batalha final do Armagedon. Apocalipse 16:12 descreve este evento, dizendo: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho aos reis do Oriente. Esta profecia alimentou muita especulação sobre o significado do Eufrates secar em nosso tempo. Alguns interpretam a secagem do rio como um cumprimento direto desta profecia bíblica, apontando para o declínio do fluxo do rio como um sinal da aproximação do fim dos tempos. Além disso, surgiram relatos de rios que ficaram vermelhos, como o Yangtze na China e o rio Remik no Peru, provocando alarme tanto entre cientistas como entre observadores religiosos. Embora estes acontecimentos permaneçam em grande parte inexplicáveis, muitos os veem como cumprimento de advertências bíblicas. A menção bíblica de que a água se transformou em sangue como sinal do julgamento divino nos últimos dias ecoa estes acontecimentos. Se a secagem do Eufrates e os fenómenos misteriosos que o rodeiam são de facto sinais de Deus, podemos estar a testemunhar o desenrolar de profecias que apontam para os dias finais. À medida que o planeta enfrenta eventos climáticos cada vez mais extremos, tais como ondas de calor, inundações e tempestades sem precedentes, muitos acreditam que estamos a assistir às fases iniciais dos julgamentos descritos na Bíblia. Apocalipse também fala do Sol se tornando insuportavelmente quente e abrasando a humanidade nos últimos dias. Esta terrível profecia pode não estar tão distante como se pensava. Os cientistas alertam que a atividade solar está a aumentar e que as temperaturas extremas podem tornar-se mais frequentes, levando a consequências devastadoras para a vida na Terra. Além desses sinais terrestres, um evento celestial raro e significativo deverá ocorrer, um eclipse lunar total,
comumente conhecido como Lua de Sangue, em 14 de março. Este evento tem sido associado há muito tempo a advertências divinas e significado profético, com muitos vendo-o como um precursor de grandes eventos na história humana. Joel 2:31 e Apocalipse 6:12 mencionam luas de sangue como sinais que precedem o grande e terrível dia do Senhor. À medida que nos aproximamos deste evento celestial, muitos perguntam-se se ele marca o início do período da tribulação, um tempo de imenso sofrimento e caos que precederá o regresso de Jesus Cristo. À medida que o mundo se debate com estes sinais sinistros, permanece a questão: estamos a testemunhar o cumprimento da profecia bíblica no nosso tempo? A ligação entre a secagem do Eufrates, os estranhos acontecimentos celestes e as crescentes ameaças à humanidade apontam para a possibilidade de estarmos a viver nos últimos dias, onde os sinais do fim dos tempos estão a tornar cada vez mais evidentes. As luas de sangue ao longo da história foram vistas por muitos como marcadores divinos, sinalizando momentos cruciais na linha do tempo profética de Deus. Estes fenómenos coincidiram frequentemente com grandes guerras, convulsões sociais e o cumprimento de profecias bíblicas. Se olharmos para as ocorrências passadas destes eventos celestiais, podemos ver como eles pareciam alinhar-se com mudanças significativas na história. Agora, à medida que nos aproximamos da Lua de Sangue em 14 de março de 2025, ficamos a pensar: o que poderá significar este evento específico? Não ocorre num vácuo, mas sim num momento em que muitos sinais proféticos parecem convergir. O rio Eufrates, que foi mencionado em múltiplas profecias bíblicas, está agora secando, aparentemente cumprindo Apocalipse 16:12. Este evento serve como uma poderosa confirmação visual das Escrituras, com a diminuição das águas do rio apontando para o desenrolar das profecias do fim dos tempos. Enquanto isso, os rios em todo o mundo têm ficado vermelhos, evocando o julgamento da terceira taça de Apocalipse 16:4. Além disso, estamos a testemunhar um aumento alarmante da atividade solar, incluindo tempestades solares recorde e calor extremo. Estas ocorrências poderiam estar cumprindo o julgamento da quarta taça, conforme descrito em Apocalipse 16:8-9. Juntamente com estes fenómenos naturais, vemos também um aumento nas tensões geopolíticas, com guerras e rumores de guerras a aumentar, como Jesus alertou em Mateus 24:6. Enquanto isso, o declínio moral, a ilegalidade e o engano parecem estar aumentando, correlacionando-se diretamente com as advertências dadas em 2 Timóteo 3:1-5. Tomados em conjunto, estes eventos levantam uma questão assustadora: estamos entrando na fase final da profecia bíblica. No entanto, a história pode não ter acabado. Logo após o estranho fenómeno no rio Eufrates, uma nova e surpreendente descoberta veio à tona. Arqueólogos, juntamente com moradores locais, descobriram um enorme esqueleto humano enterrado sob o leito seco do rio Eufrates. Esta descoberta notável provocou um debate renovado sobre a antiga raça conhecida como Nefilim, seres misteriosos mencionados no livro de Gênesis e em vários textos antigos. Poderia esta descoberta ser a evidência há muito procurada que prova a sua existência? Em Gênesis 6:4, a Bíblia menciona brevemente os Nefilins. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam os Nefilim como descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, uma raça híbrida de gigantes com força, inteligência e influência extraordinárias. De acordo com estas interpretações, os Nefilim vagaram pela terra antes de serem exterminados pelo julgamento divino, principalmente durante o grande dilúvio na época de Noé. A questão que surge agora é se algum dos Nefilim sobreviveu ao dilúvio ou se seus remanescentes permaneceram escondidos sob as areias do tempo, só agora sendo revelados quando o rio Eufrates seca. Os primeiros exames dos ossos sugerem que pertencem a um ser muito maior que os humanos modernos, com membros desproporcionalmente longos e um crânio normalmente grande. Essas características se alinham estreitamente com as antigas descrições dos Nefilim, que eram considerados gigantes imponentes dotados de imenso poder e presença. A localização desta descoberta também é significativa. O rio Eufrates é um elemento-chave em várias profecias bíblicas, incluindo Apocalipse 9:14, que fala de 4 anjos presos nas margens do rio, aguardando a sua libertação durante o fim dos tempos. Poderia a secagem do Eufrates estar revelando segredos antigos enterrados há milénios? Poderá este enorme esqueleto ser uma revelação divina, um sinal que aponta para acontecimentos que ainda não aconteceram? Esta descoberta surpreendente surge num momento de crescente turbulência global, fenómenos naturais bizarros e uma sensação crescente de que muitos destes sinais apontam para o cumprimento da profecia bíblica. Apocalipse fala de um tempo em que o rio Eufrates secará, abrindo caminho para eventos significativos nos dias finais. Isso levanta a questão: por que um esqueleto de Nefilim seria encontrado no rio Eufrates? O Eufrates tem sido associado há muito tempo ao mistério e significado bíblico. Alguns acreditam que sob suas águas existem tumbas antigas, cidades perdidas ou até mesmo portais para reinos sobrenaturais. Uma teoria sugere que os Nefilins foram aprisionados sob a terra após o dilúvio, conforme mencionado em Judas 1:6, e os anjos que não mantiveram o seu domínio adequado, mas deixaram a sua própria morada,
ele reservou em cadeias eternas nas trevas para o julgamento do grande dia. Se esta teoria for verdadeira, então a secagem do Eufrates pode não ser apenas um acontecimento natural. Poderia ser um sinal divino de que algo antigo, algo escondido há milénios, está prestes a ser libertado no mundo. O que a Bíblia diz sobre os Nefilim? Dizia-se que esses seres poderosos eram gigantes, homens de tamanho e força extraordinários. Gênesis 6:4 nos diz que eles eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Embora algumas traduções da Bíblia traduzam o termo Nefilim como os gigantes, outras sugerem um significado diferente, como os caídos ou aqueles que caíram. O termo Nefilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia, primeiro em Gênesis 6:6 e novamente em Números 13:33. Os estudiosos da Bíblia permanecem divididos sobre o seu significado preciso, com alguns interpretando os Nefilim como gigantes, enquanto outros acreditam que eram anjos caídos. A tradução grega de Áquila interpreta o termo como os caídos, ou aqueles que caíram diante de seus inimigos. Gênesis 6:4 não afirma explicitamente que os Nefilim eram gigantes, mas os descreve como homens poderosos e homens de renome. Quando a humanidade começou a se multiplicar e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus foram atraídos pela beleza das mulheres humanas e as tomaram como esposas. Isso levou ao nascimento dos Nefilim, que eram descritos como homens poderosos, heróis dos tempos antigos, celebrados por sua força e renome. Em resposta a esta crescente maldade, Deus decidiu limitar a vida da humanidade a 120 anos, mas nessa altura, os Nefilim já tinham estabelecido seu domínio violento sobre a terra. Números 13:33 fornece mais informações, descrevendo os Nefilim como gigantes. E lá vimos os Nefilim, os filhos de Anak, e parecíamos a nós mesmos como gafanhotos, e assim parecíamos a eles. Isto sugere que os Nefilim eram de fato muito maiores e mais fortes que os humanos comuns. Outra teoria sobre os Nefilim centra-se na possibilidade de criaturas estranhas e poderosas serem aprisionadas sob o Eufrates. Uma profecia assustadora sugere que 4 anjos caídos foram acorrentados sob o rio, aguardando o momento marcado para sua libertação. Se o Eufrates estiver realmente secando como profetizado, poderíamos estar prestes a testemunhar a ascensão destas entidades poderosas, desencadeando o terror sobre a terra. Apocalipse 9:14-15 fornece uma terrível advertência: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, e os 4 anjos que estavam preparados para esta mesma hora, e dia, e mês, e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Esses anjos não são mensageiros de Deus, mas sim seres rebeldes expulsos do céu e presos sob a restrição divina. Alguns estudiosos especulam que esses anjos podem estar ligados aos Nefilim, uma raça de gigantes nascidos da união de anjos caídos e mulheres humanas. Ao procurarmos respostas na Bíblia, fica claro que os Nefilim não eram simplesmente humanos comuns. Eles eram o produto de uniões não naturais entre anjos e humanos, uma raça híbrida de imenso poder e violência. Gênesis 6:4 nos diz que eles eram poderosos, heróis de antigamente, famosos por sua força e ferocidade. Esses gigantes deixaram um legado de violência e medo, lembrado para sempre em textos e profecias antigas. Existem muitos conceitos errados sobre os Nefilim, mas a Bíblia é clara sobre sua origem. Eles não eram anjos caídos, mas sim híbridos, nascidos da união entre anjos materializados e mulheres humanas. Os anjos que tomaram estas esposas eram seres rebeldes que desafiaram a vontade de Deus e deixaram a sua morada celestial. Este ato de desafio preparou o terreno para a criação de uma raça monstruosa cuja influência no mundo seria sentida por gerações. Como eram os Nefilim? Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos, alguns textos extrabíblicos, como o livro de Enoque, oferecem descrições adicionais. Uma passagem em Enoque descreve o nascimento de Noé, com suas características físicas fazendo com que sua família temesse que ele fosse um dos Nefilim. A cor de seu corpo era mais branca que a neve e mais vermelha que uma rosa, e os cabelos de sua cabeça eram mais brancos que a lã branca, e seus olhos eram como os raios do sol. Embora esta descrição seja altamente especulativa e aberta à interpretação, ela levanta questões intrigantes sobre a natureza dos Nefilim e sua aparência. A conexão entre esses seres antigos e fenômenos astronômicos recentes, como a lua de sangue, alimenta ainda mais as especulações sobre o fim dos tempos. Poderia a lua de sangue ser um sinal celestial do que está por vir, sinalizando o início do cumprimento da profecia? A Bíblia fala de tais eventos, sinais celestiais extraordinários que marcam o início do Dia do Senhor, Apocalipse 6:12-14. Estes sinais não serão o resultado de alinhamentos naturais, mas serão causados pela intervenção direta de Deus no mundo, marcando o início do julgamento final. Este próximo período será precedido por numerosos eventos proféticos que ainda não se desenrolaram ou atingiram o seu cumprimento. As principais ocorrências esperadas antes deste tempo são descritas da seguinte forma: engano religioso, conforme descrito em Mateus 24:4-5, correlacionado com o primeiro selo em Apocalipse 6:1-2, guerras e rumores de guerras, mencionados em Mateus 24:6,
que se alinham com o segundo selo em Apocalipse 6, 3, 4, fome generalizada, referenciada em Mateus 24h07, correspondendo ao terceiro selo em Apocalipse 6, 5, 6, e pestilências globais, também encontradas em Mateus 24h07, em paralelo com o quarto selo. Em Apocalipse 6, 7, 8. Esses 4 eventos são conhecidos coletivamente como o princípio das dores, conforme declarado em Mateus 24, 4, 8. Embora já testemunhemos os estágios iniciais destes sinais nas tendências mundiais de hoje, eles estão destinados a intensificar-se dramaticamente no futuro. Mas será que os eventos descritos em Apocalipse realmente ainda estão por vir? Como podemos ter certeza? Estas ocorrências proféticas serão seguidas por outros eventos significativos, como a intensa perseguição contra a verdadeira Igreja de Deus, Mateus 24, 9, 10, 12, 13, Apocalipse 6, 9, 11, e a abominação da desolação, Mateus 24h15. Mateus 24h21 conecta todos esses eventos à grande tribulação. Os sinais celestiais, que foram discutidos anteriormente, ocorrerão imediatamente após este período de tribulação, Mateus 24h29, alinhando-se com o sexto selo em Apocalipse 6, 12, 14. Estas perturbações celestes serão visíveis e sentidas em todo o mundo, em contraste com os eclipses, que ocorrem dentro de um caminho estreito e nunca são vistos globalmente. É importante esclarecer que eclipses e luas de sangue não significam quaisquer eventos bíblicos profetizados. São ocorrências naturais resultantes do alinhamento dos corpos planetários conforme ordenado por Deus, Gênesis 1, 14, 15, 16, 18. A Bíblia nos aconselha especificamente a não nos preocuparmos com eventos celestiais. Somos avisados para não ficarmos consternados, temerosos ou confusos com os sinais nos céus, Jeremias 10h02. Cuidado com os chamados especialistas em profecias do fim dos tempos que insistem que os eclipses e as luas de sangue carregam um significado profético. Embora esses eventos sejam fascinantes de observar, eles não têm significado profético. Em vez disso, a nossa compreensão dos acontecimentos mundiais deve estar enraizada na profecia bíblica, que nos ajuda a reconhecer ensinamentos falsos que se desviam da verdade de Deus. Quanto aos sinais nos céus, Deus empregará fenómenos sobrenaturais nos céus para sinalizar a sua intervenção, tanto para punir a humanidade pelos nossos pecados como para nos resgatar da autodestruição. Através do profeta Joel, Deus prediz sinais inspiradores antes da chegada do grande e inspirador dia do Senhor. Deus prometeu: mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 30, 31. O profeta Isaías também falou de acontecimentos semelhantes, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol escurecerá ao nascer, e a lua não brilhará com a sua luz. Isaías 13h10. O sexto selo no livro de Apocalipse, bem como as profecias de Joel e Isaías, alinham-se com as visões descritas pelo apóstolo João a respeito dos eventos do fim dos tempos. Quando João abriu o sexto selo, ele viu uma poderosa série de sinais. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra como figos maduros que caem de uma figueira quando sacudidos por um vento forte. Estes sinais dramáticos nos céus marcam a ira do Cordeiro, sinalizando o julgamento iminente de Deus. Quando o sexto selo for aberto e essas maravilhas celestiais forem reveladas, elas abalarão aqueles que as testemunharem. E os reis da terra, os grandes homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todos os escravos e todos os homens livres se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles clamaram às montanhas e às rochas: caí sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15, 17. Este artigo enfoca os eventos associados ao sexto selo, que servem como precursor da ira de Deus sobre a terra. Jesus Cristo, o Cordeiro, abre este pergaminho profético contendo 7 selos para revelar os eventos que acontecerão antes de seu retorno. Esses signos celestes não são apenas fenômenos cósmicos, são a declaração divina da intervenção de Deus nos assuntos humanos. O próprio Jesus afirmou que esses sinais celestiais seguirão imediatamente após outro evento profetizado. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24h29. A tribulação precederá os sinais nos céus. O que Jesus quis dizer com logo depois da tribulação daqueles dias? A grande tribulação será um período de imensas dificuldades para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, a moderna nação de Israel. Eles suportarão fome, pestilência, invasões militares e opressão. Além disso, a tribulação será marcada pela perseguição generalizada aos santos, os verdadeiros seguidores de Cristo. Este grupo de crentes é referido como o Israel de Deus, Gálatas 6h16.
A tribulação mencionada por Jesus é igual ao tempo de angústia de Jacó, conforme predito pelos profetas Jeremias e Daniel, Jeremias 37, Daniel 12h01. Em resumo, os sinais nos céus e na terra se desenrolarão da seguinte forma, de acordo com as profecias de Joel, Isaías, Jesus e João. Um grande terremoto ocorrerá. Todas as montanhas e ilhas serão deslocadas. Sangue, fogo e colunas de fumaça encherão os céus. O sol, a lua e as estrelas ficarão escurecidos, fazendo o mundo parecer como se fosse noite. A lua ficará vermelha como sangue. As estrelas do céu parecerão cair na terra. O céu recuará como um pergaminho sendo enrolado. Após estas perturbações cósmicas extraordinárias, uma série de grandes pragas será desencadeada, cada uma marcada pelo som de uma trombeta, Apocalipse 8, 9. Estas pragas precederão o retorno glorioso de Jesus Cristo à terra, quando ele estabelecerá o seu reino de paz e justiça. Quem controlará esses sinais e maravilhas inspiradores? Embora os cientistas e os meteorologistas possam tentar explicar estes fenómenos como eventos cíclicos naturais, a profecia bíblica indica claramente que o próprio Deus os orquestrará. Esses sinais celestiais marcarão o início do que o profeta Joel chamou de o grande e terrível dia do Senhor, Joel 2h31. Pode ser difícil compreender, mas muitas pessoas provavelmente rejeitarão estes sinais como meras coincidências. Contudo, aqueles que estão vigiando e orando compreenderão o verdadeiro significado por trás deles. 1 Tessalonicenses 5h24. O poder de Deus sobre a criação é evidente em toda a Bíblia. Ele controla todos os elementos da natureza, usando-os para abençoar ou amaldiçoar a humanidade. Como vemos no livro de Jó, Deus detém autoridade suprema sobre a natureza. Ele agita o mar com o seu poder e, com o seu entendimento, dispersa a tempestade. Jó 26, 12. Ele cobre as mãos com relâmpagos e ordena que atinjam. Jó 36, 32. Ele espalha suas nuvens brilhantes, e elas giram, sendo orientadas por sua orientação, para fazerem tudo o que ele lhes ordena na face de toda a terra. Jó 37, 11, 13. O poder de Deus se estende a tudo, desde o clima e os terremotos até os movimentos dos planetas e das vastas constelações do universo. As antigas línguas bíblicas não tinham os termos científicos modernos que usamos para descrever as condições atmosféricas. Por exemplo, quando Deus fala do Sol, da Lua e das estrelas sendo escurecidos, isso pode-se referir a fenômenos como uma densa nuvem de fumaça bloqueando a luz. Um exemplo notável disto ocorreu em junho de 1991, quando a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, libertou uma enorme nuvem de cinzas que bloqueou a luz solar, mergulhando as áreas próximas na escuridão. Da mesma forma, a frase "estrelas cairão do céu", Mateus 24h29, pode referir-se a objetos como meteoritos, cometas ou asteroides que entram na atmosfera da Terra, criando a aparência de estrelas cadentes. Os astrónomos estimam que milhares de meteoritos impactam a superfície da Terra todos os anos, por isso é plausível que a referência da Bíblia às estrelas cadentes possa descrever estes objetos celestes.